Olá, muito bem-vindos à live de aquecimento da Jornada do Êxito nas Ações de Guarda e Alimentos, que vai acontecer nos dias 17, 19 e 21 de outubro, agora próximo. Eu sou Bárbara Cidral, advogada das famílias, e hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre como se destacar na advocacia familiarista. Como se tornar diferente em uma área que todo mundo diz que está saturada, um mercado saturado. Como garantir que o seu escritório vai ter sempre aquele cliente batendo a sua porta, querendo te contratar, porque entende que você é referência na área que você atua. Como transformar o seu escritório em um escritório de referência. Boa noite, Thelma, bom te ver por aqui. Júnior, meu ex-aluno querido, também bom te ver por aqui. Pedro, boa noite. Boa noite a todo mundo que está acessando. E quero dizer que eu estou muito feliz em poder começar, então, essas lives de aquecimento para a Semana do Êxito nas Ações de Guarda e Alimentos. Um evento que está sendo preparado com muito carinho para todos os colegas advogados, para todas as colegas advogadas. E assim a gente então vai conversar um pouquinho sobre como se destacar na advocacia familiarista. E a maior e principal dica que eu posso dar nessa área de atuação, para quem não sabe, eu, além de advogada, sou assistente social. A minha profissão de origem é a assistência social e eu trago isso muito forte na minha atuação familiarista. Então, o meu perfil de atuação é muito para a solução da dificuldade do meu cliente e não só para a entrega de uma sentença procedente. O que a Thelma está perguntando aqui? Quando vai a Natal dar o curso? Então, Thelma, depende um pouquinho aí da inscrição do povo que está querendo participar, né? A intenção é que a gente possa ir ainda esse ano para Natal poder entregar o curso lá. Vamos ver se a gente consegue as inscrições em tempo para conseguir estar em Natal ainda esse ano. Voltando um pouquinho, então, sobre essa necessidade, essa possibilidade da gente se tornar um profissional de destaque, ainda que tenham tantos profissionais se formando, tantos profissionais entrando no mercado, tantos advogados, teoricamente, sendo nossos concorrentes. E por que teoricamente? Porque uma vez que você encontra o seu local, o seu lugar na advocacia, não existe uma concorrência, existe mercado para todo mundo, existe condições de todo advogado que tem competência, que demonstra competência, que demonstra capacidade de se firmar no mercado, sim. Mas como que eu faço para me destacar nesse mercado, né? Bárbara, estou entrando agora na advocacia, estou recém-formado, ou então eu já atuo em outras áreas da advocacia, mas eu quero poder atuar também na área do direito familiarista, quero poder, todo dia bate aqui no meu escritório algum cliente querendo saber de uma ação de guarda, de uma ação de alimentos, e como eu não sou advogada das famílias, às vezes eu não sei adequadamente como orientar esse cliente, né? Então, como fazer para me destacar na área familiarista? E aí, o que eu costumo dizer sempre para que você tenha destaque na área familiarista, não basta saber a lei seca. Por quê? Porque a lei seca, todo mundo tem condições de saber. Eu tenho condições de pesquisar no Google, a faculdade me traz um conhecimento, né, da legislação, como consultar, como encontrar o que a letra da lei nos fala. Mas quem já foi meu aluno, a Vani, acabou de entrar aqui, uma aluna querida, foi minha aluna, e meus alunos sabem que a minha primeira resposta, aquela resposta pronta para as dúvidas dos meus alunos, quando eles faziam alguma pergunta específica na área do direito, era depende. E por que a resposta geralmente é depende? Porque apesar da lei que está lá tipificada parecer muito objetiva, a letra da lei parecer muito objetiva, a verdade é que a legislação na prática ela é muito subjetivada.
Boa noite, Marcelo. Tudo bem contigo? Indianara, boa noite também. Bem-vinda por aqui. Bom vê-los, esses meus ex-alunos queridos, todos entrando na live aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como se destacar na advocacia familiarista. Então, o direito, ele acaba sendo muito subjetivado na prática e na área das famílias, muito mais. Cada circunstância vai determinar o prosseguimento da ação. Quando um cliente entra em contato comigo, a tendência do cliente é sempre perguntar quanto tempo o processo demora e quanto custa. E, novamente, a resposta é depende. Eu geralmente converso com o meu cliente para que a gente possa agendar um horário de consultoria no escritório, para que eu possa conhecer a realidade dele, entender quais são as especificidades da situação familiar daquele cliente, para que então eu possa dar uma resposta para ele. Por quê? Porque na prática a teoria é outra. Tudo aquilo que a gente vê na faculdade é um conceito teórico que precisa ser transformado em uma prática, em um exercício profissional. E esse ensinamento prático, esse conhecimento prático, a faculdade de Direito não nos dá. Então, para que a gente tenha a possibilidade de se destacar na advocacia familiarista, a gente precisa ir entendendo como funciona a prática do dia a dia, como funciona a aplicação prática daquela letra da lei seca que a gente viu lá na faculdade, ou que a gente pesquisou, que a gente tem estudado. Muitos profissionais saem na ânsia de fazer uma pós-graduação para que tenha aquela qualidade de especialista em uma determinada área, e eu não estou aqui condenando a pós-graduação, muito pelo contrário, acho importante, acho um título importante ser especialista na área que você trabalha, mas o seu cliente, ele não vai buscar o seu currículo, ele não quer saber em qual faculdade você é pós-graduado, né? Qual foi a instituição que lhe deu o título de especialista ou em qual curso especificamente você se especializou. Ele quer saber se você resolve o problema dele. Ele quer saber se você resolve a dor dele. Ele quer saber se você vai conseguir trazer solução para aquela dificuldade que ele está encontrando. Uma pausa aqui para dar meu boa noite para o Denis, juizado especial, sempre presente. Doutora Anitta também, um prazer, doutora, vê-la por aqui. E hoje estamos falando um pouquinho sobre como se destacar na advocacia familiarista. E aí o que eu venho falando é que para que eu tenha um papel de destaque, né, uma possibilidade de me destacar para os meus clientes, eu preciso trazer a solução para o conflito dele, a solução para a dificuldade dele, a solução para a dor dele. E por que eu digo isso? Porque às vezes uma sentença procedente não é suficiente na área da família. Você pode ter uma sentença procedente garantindo que um pai tem o direito de conviver com o seu filho. Porém, a gente cansa de ver mães dificultando o direito de convivência. Ou ao contrário, a gente cansa de ver ações sendo ajuizadas para cobrar que esse pai tenha uma convivência com o seu filho e, apesar de ter lá uma delimitação do direito de convivência, a obrigatoriedade de pegar em finais de semana alternados ou coisas do gênero, esse pai simplesmente ignora e abandona afetivamente essa criança. Então, notem que ter uma sentença procedente não é sinônimo de resolução do problema do seu cliente. E aí tá, Bárbara, mas eu sou advogada, eu não sou santo milagreiro, então o que eu vou fazer? Você vai ter que aprender mecanismos de orientação da vida prática desse cliente. O que ele pode fazer, que serviços ele pode buscar, de que forma ele pode acessar, por exemplo, os serviços da assistência social, de forma a conseguir
atendimento de mediação, de orientação familiar, de aproximação desse pai, dessa criança, ou de conscientização dessa mãe que impede essa criança de conviver com esse pai, de trabalhar com psicólogos, com assistentes sociais, de fazer esse tipo de atendimento que não é um atendimento terapêutico em si, mas que também pode vir a ser solicitado, né? Quantas vezes a gente vê aí ações de medicamentos, né? Ação de medicação sendo solicitada para o serviço público, mas a gente não vê corriqueiramente solicitação de atendimento terapêutico, psicológico, né? A gente tem grandes listas de esperas nas unidades de saúde e não faz o requerimento adequado nos nossos processos de família para garantir que aquela criança tenha uma terapia, por exemplo, em casos de abandono afetivo. Então, saber como acessar toda a rede pública de serviços ou que tipo de serviços eu posso solicitar para me auxiliar a conseguir uma prova de alienação parental num processo, porque a gente sabe que a letra da lei, ela é muito bonita, né? Vamos utilizar o exemplo da lei de alienação parental, que busca impedir que um dos genitores possa causar prejuízo à imagem do outro genitor para o seu filho e isso impedir um convívio, impedir uma saudável convivência entre pai e filho ou entre mãe e filho. Mas a verdade é que na prática é muito difícil operacionalizar a lei de alienação parental, porque como que eu vou conseguir uma prova dessa alienação, né? Quando meu filho vai para casa do pai, o pai fala mal de mim para ele, mas como que eu vou provar que o pai faz isso? Se eu não tô lá, né? Se eu não consigo fazer com que ele fale isso, por exemplo, nas redes sociais, ou até mesmo pelo WhatsApp, e isso é sempre muito verbal. Como que eu faço a comprovação disso? Existe a possibilidade de fazer prova utilizando serviços públicos da rede municipal de assistência social, por exemplo. Mas não conhecer esses serviços, não conhecer a rede, não conhecer o sistema de garantia de direitos da política da criança e do adolescente, causa um prejuízo processual. Por quê? Porque você podia estar conseguindo uma prova para o seu processo e uma prova incontestável, porque a gente sabe que o servidor público ele possui fé pública, então uma vez que existe um relatório de acompanhamento familiar dizendo que aquela criança está com indícios, né, de estar sofrendo alienação parental, fazendo o relato dos atendimentos dessa criança, dos atendimentos do pai, dos atendimentos da mãe e como isso se deu no âmbito da assistência social, do trabalho multidisciplinar, isso traz uma prova muito contundente para o processo que dificilmente a parte contrária vai conseguir fazer uma contraprova. Mas, para produzir esse tipo de prova, eu preciso conhecer o sistema de garantia de direitos, eu preciso conhecer a rede, eu preciso conhecer o direito familiarista na prática. E é essa prática que vai fazer com que você se torne um profissional de referência, que vai fazer você se diferenciar no mercado. E aí, para que a gente entenda um pouquinho a necessidade de buscar esse conhecimento mais prático, quando a gente está na advocacia familiarista, eu costumo fazer uma analogia, porque quando a gente pensa em processos da área civil geral, a gente sabe que o cliente nunca procura um advogado se ele não tem um problema, né? Ele, quando está procurando advogado, já partimos do pressuposto que ele tem uma dificuldade, que ele tem um problema que precisa ser solucionado. Então, isso em toda e qualquer área do direito. Mas eu costumo fazer uma analogia para mostrar quão diferente é a atuação familiarista. Pensem comigo. Vamos pensar que a gente tem duas dificuldades aí para serem solucionadas através de uma atuação de um advogado. A primeira delas é que você comprou um notebook para poder trabalhar home office. Então, o seu trabalho lá é um trabalho burocrático, né? Precisa do computador para poder acessar a sua empresa, para poder atender os seus clientes, para poder trabalhar
de casa. Então você comprou um computador de última geração, gastou lá, sei lá, uns 7 mil reais nesse computador. E 2 semanas depois que você comprou o computador, ele começou a dar problemas. Não funciona, você não consegue trabalhar, tá perdendo o trabalho, tá correndo o risco de perder o seu emprego porque não consegue utilizar esse notebook. Você procurou a loja que você comprou e a loja falou que não tem mais responsabilidade porque só teria a obrigação de trocar nos 7 primeiros dias de compra. Aí você procurou a assessoria técnica, a assistência técnica, e eles falaram que o problema do computador é por mau uso e, portanto, a assistência técnica não vai cobrir o que a garantia previa do seu computador, mas você sabe que não é mau uso. E aí você procura, então, o advogado para que ele possa ingressar com uma ação para ressarcir o valor que você pagou por esse notebook. E aí, lucros cessantes por não poder trabalhar, coisas do gênero. Essa é a primeira demanda jurídica que você leva, então, para o seu advogado. Agora vamos pensar numa segunda demanda. Você sempre sonhou ser mãe, ou você sempre sonhou ser pai. E aí você, sua esposa, né, engravida, ou você engravida, tem uma relação lá um pouco conflituosa com o seu companheiro ou com a sua companheira, mas a criança nasce. Então, o sonho se realiza, você se torna mãe, ou você se torna pai, e você descobre o verdadeiro sentido da palavra amor, porque eu posso dizer, né, que depois que eu me tornei mãe, eu conheci o significado da palavra amor. E aí você igualmente conheceu esse significado, ficou muito feliz com o nascimento. Porém, logo depois que seu filho nasceu, começaram a se intensificar as crises no seu relacionamento. E semanas depois você veio a separar. Essa separação foi muito conflituosa e o seu marido, ou a sua esposa, agora ex, né? Então, seu ex, foi até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência contra você, dizendo que você agrediu o seu bebê. Claro que foi uma falsa denúncia, porém, por medida de proteção, você foi afastado imediatamente, né? Foi deferida uma medida protetiva e você foi afastado imediatamente do lar e da possibilidade de conviver com o seu filho, que era o sonho da sua vida. E aí, eu pergunto para vocês, diante da dificuldade com o notebook e diante da dificuldade de não poder mais ver seu filho, estar sendo acusado de uma agressão que você não cometeu contra a pessoa que você mais ama na sua vida, qual demanda jurídica vai te trazer maior satisfação se a sentença for procedente? Se você só puder escolher a sentença procedente em um desses 2 processos, você quer o ressarcimento do notebook ou você quer seu filho de volta? Claro que a gente quer as 2 coisas, né? Porque é nosso direito. É meu direito ter o ressarcimento do notebook que eu paguei e é meu direito conviver com o meu filho porque eu não cometi nenhum tipo de agressão. Mas conseguem notar o peso e a importância do advogado familiarista na vida de uma pessoa? Olha a delicadeza da situação desse pai ou dessa mãe que está sendo afastado do seu bebê e de uma fase tão pontual e que passa tão rápido na vida, né, de ambos, tanto de pai e mãe quanto da própria criança. Então, estou sendo acusado de algo que eu não cometi, estou sendo afastado da pessoa que eu mais amo na minha vida por picuinha, por mágoa, por ressentimento de relacionamento. Então, o advogado familiarista, ele trabalha com a dor desse cliente, muitas vezes com aquele momento de maior fragilidade, de maior dificuldade. O seu cliente sabe que você não é psicólogo, mas ele espera de você um acolhimento, um colo, uma palavra, né, de acalanto. E é dessa forma que você vai se destacando no direito familiarista. Não tem como você pensar
em atender uma pessoa que recém saiu de um relacionamento, que está se separando, que está perdendo o direito de conviver com o seu filho, que está tendo que pagar uma verba alimentar que é muito superior à sua possibilidade de pagamento e que isso pode vir a comprometer o seu próprio sustento. Notem que são sempre questões muito relevantes e aí eu pergunto para vocês, né? Quem aqui consegue trabalhar bem, desenvolver todas as suas funções, né? Produzir se tem uma grande dificuldade em âmbito familiar, né? Eu, quando estou com meu filho doente, não consigo sentar e produzir uma petição da mesma forma que eu produzo quando tá tudo bem, quando ele tá saudável, quando ele tá feliz, né? Quantas pessoas terminam relacionamentos e entram em depressão e não conseguem mais fazer as suas tarefas do dia a dia porque não conseguem separar as emoções. E o advogado familiarista precisa lidar com essas emoções. Para que você tenha destaque na área familiarista, você não pode trazer para o seu cliente somente uma resposta jurídica. Você precisa trazer uma resposta emocional. Você precisa trazer um conhecimento prático, um encaminhamento prático da realidade dele, né? Você precisa explicar para ele quais são os possíveis desdobramentos das escolhas. Porque vamos pensar, existe hoje a regra estipulada no Brasil é a guarda compartilhada. Mas isso não significa dizer que um pai ou uma mãe não podem vir a ter uma guarda unilateral. Isso não é demérito para aquele que abre mão da guarda, não é um direito a mais, uma vantagem para aquele que detém a guarda. Porém, existem consequências entre escolher uma modalidade de guarda ou outra. Você precisa explicar para o seu cliente, quais são as consequências lá das diferenças de modalidades de guarda. Muitos clientes chegam no meu escritório entendendo que a guarda compartilhada é aquela que fica uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, ou 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. E guarda compartilhada não tem nada a ver com período de convivência. A guarda compartilhada, como todos sabem, ou deveriam saber, né? Se atuam na área familiarista, ela tem muito mais a ver com o direito e o dever de participar das questões cotidianas e das decisões cotidianas desta criança, e não necessariamente a um período igualitário de convivência. Então, saber isso, explicar isso de forma didática para o seu cliente é essencial. Por quê? Eu vejo muitos clientes chegarem no meu escritório vindos de outros escritórios. Hoje, a maior parte dos clientes acaba indo fazer orçamentos e pechinchando com os advogados e tal. Porém, quando o cliente chega no meu escritório, mesmo tendo vindo de 1, 2, às vezes até 3 outros advogados, né, que ele já consultou, ele, no meio da consulta, ele chega a relaxar na cadeira, assim, ele tá apreensivo, ele chega apreensivo, querendo uma resposta jurídica, mas ele vai encontrando aquela proximidade comigo, né, com a profissional, aquela facilidade de contato, de linguagem, que vai fazendo com que ele se sinta confortável de ir explicando cada vez mais a realidade dele e de você ir explicando cada vez mais quais são as consequências. E aí ele se sente seguro para trazer a demanda dele para você. Então você vai ganhando destaque uma vez que você vai ganhando a confiança desse cliente. E ganhar a confiança do cliente, gente, não é garantir causa-ganha. Aliás, isso deve ser imensamente condenado na prática jurídica, né? Não existe causa-ganha. Primeiro, porque não é o advogado que determina quem vence ou quem perde um processo. A gente depende, né, do nosso magistrado, a gente depende dos tribunais aí para tomarem a decisão. Mas, Bárbara, é óbvio que uma mãe que vai ficar com a guarda do filho vai ter direito à pensão alimentícia. Sim. Porém, se eu falar que aquilo é causa-ganha,
a cliente, ela automaticamente cria a expectativa de receber exatamente aquele valor que ela tem intenção de receber. Então, o que eu costumo dizer para os meus clientes? Olha, de fato, existe uma obrigação de prestar alimentos. E essa obrigação a gente vai conseguir garantir na sua ação. Porém, eu não consigo garantir o valor, porque isso vai depender do juiz, e eu não consigo garantir um pagamento. Por quê? Porque a parte contrária pode se negar a pagar, ainda que exista uma sentença. E aí a gente precisa ingressar com cumprimento de sentença. E aí existem vários outros desdobramentos processuais. Então não há como garantir uma causa ganha, seja a ação qual for. E uma vez que você age com transparência e explica isso para o cliente, explica por que aquele outro advogado falou que a causa era ganha, e você não garante uma causa ganha, mas explica por que não garante, ele prefere contratar você por conta do esclarecimento que você trouxe para ele. Ele prefere lidar com aquela realidade que pode ser um pouco mais dificultosa do que com aquela ilusão da causa ganha que ele viu com você, que não é tão verdadeira assim. Então, dessa forma, né, indo trabalhando essas questões com o seu cliente, você vai ganhando destaque na advocacia familiarista. A ideia é que você consiga transmitir segurança para o seu cliente e que você das questões cotidianas da vida dele. Então, você precisa trazer para ele uma resposta prática dessas questões. Deixa eu ver o que mais que eu acabei anotando aqui que eu não podia esquecer de mencionar com vocês sobre a necessidade, então, de se tornar, né, a possibilidade de se tornar referência atuando na área familiarista. Achei um ponto aqui que é importante a gente conversar. Eu falo muito da necessidade de conhecimento prático, de encaminhamento prático das dificuldades do nosso cliente na área familiarista, mas aí pode ser que você, jovem advogado, você, jovem advogada, esteja se perguntando, tá, Bárbara, mas eu acabei de ingressar na advocacia, eu acabei de começar a advogar, estou recebendo meus primeiros clientes, eu não tenho um conhecimento prático. Como que eu vou transmitir essa segurança para o meu cliente? Como que eu vou atender ele e dar tantas garantias como você está falando que eu tenho que dar para ele? E aí eu respondo. O primeiro passo você já deu. Tá aqui me ouvindo falar sobre isso. Mas além disso, a advocacia é um constante aperfeiçoamento. Então você tem que buscar quem vai lhe trazer conhecimentos práticos da sua realidade profissional. Então, você vai pensar em fazer uma pós-graduação? Sim, é importante. Mas ainda mais importante nesse primeiro momento é você buscar cursos que possam te trazer um conhecimento prático, uma atuação prática. Não aquele professor demagogo, aquele professor que fala, mas que nunca produziu nada, que nunca atuou na área jurídica, vende um curso aí falando que vai fazer você faturar 20, 30, 50, 100 mil reais em não sei quantos meses, mas você vai ver e na prática ele não atua com aquela área, né? Então, procure pessoas de referência, se aproxime de pessoas com as quais você gostaria de se aperfeiçoar, né? Busque pessoas que possam lhe trazer um conhecimento que você deseja ter. Pense em contratar um mentor que possa lhe trazer também informações e auxiliar você nas suas dificuldades pontuais, né? Porque uma coisa é você fazer um curso em que você vai ter lá um aprendizado da área prática e outra coisa é você ter um mentor que você vai poder levar a sua dificuldade prática e ele vai lhe ajudar a achar essa solução. Além disso, né, cursos, mentores, você pode participar das comissões temáticas da OAB, né? As nossas subseções aí possuem diversas comissões temáticas. É difícil uma subseção que não possua uma comissão de direito de família, de direito das famílias, ou se não possui, aquela subseção não possui, você pode ir direto na seccional, porque a seccional
certamente vai possuir. E se ainda não possuir, você pode buscar no IBDFAM, você pode buscar na OAB Nacional e integrar a Comissão Nacional de Direito das Famílias. Você pode vir aqui integrar a minha Comissão de Direito das Famílias hoje. Atualmente eu presido a Comissão de Direito das Famílias da OAB de Palhoça. Então, se você quiser fazer a sua inscrição para participar como advogado convidado, né, participar das reuniões, ainda que não tenha um poder de voto, você será bem-vindo para participar dos debates, das capacitações e para conhecer profissionais que estão ou no mesmo momento, passando pelas mesmas dificuldades que você e vão trocar informações, trocar figurinhas com você, ou ainda encontrar profissionais que estão um passo à frente, mas que podem te mostrar qual o caminho deve ser trilhado. Pode te ajudar a encurtar os teus caminhos. Eu costumo dizer, né? Para que a gente vai reinventar a roda se alguém já inventou? Agora a gente só utiliza, a gente vai adaptar para a nossa realidade. Então, encontre profissionais que inventaram aquela roda que você quer utilizar e adapte essa roda para a sua realidade. Vá em busca de profissionais que possam lhe agregar conhecimento. Vá em busca de colegas advogados que se encontram na mesma posição com você e que querem aprender junto com você. Auxilie jovens advogados que estão lá um pouquinho mais para trás do que você e que já desejam estar onde você está aqui hoje, buscando conhecimento, interagindo, tentando entender um pouquinho mais do direito familiarista. Quanto mais conhecimento a gente busca e um conhecimento prático, melhor a gente vai adaptando, interagindo e transformando a nossa atuação jurídica. Certo? Então, quero mais uma vez aproveitar para lembrar que nos dias 17, 19 e 21 vai acontecer a Jornada do Êxito nas ações de guarda e alimentos. Se você quiser participar da Jornada do Êxito, é só acessar o link que está na minha bio e é um evento online, é um evento totalmente gratuito e lá eu vou te mostrar como ter êxito nas ações de guarda e alimentos, seja ela consensual, ou seja, como que você vai fazer para poder mediar essa relação entre esses ex e ter um acordo satisfatório entre as partes, ou ainda como obter êxito nas ações de guarda e alimentos, ainda que ela se torne um litígio. Como que você vai buscar artifícios de garantir provas condizentes à necessidade do seu cliente para fazer com que ele tenha uma sentença procedente. Tá todo mundo convidado para me acompanhar na Jornada do Êxito. Quem tiver interesse, só acessar o link que está na minha bio. Quero agradecer a participação de todo mundo que acessou essa live, dizer que ela vai ficar gravada para quem quiser assistir em momento oportuno. Beijão, Adrileia. Um beijão, Denis, doutora Anitta, aliás, doutora Adrileia, doutor Denis, né? Que já somos tão próximos, parece que eu já tenho um carinho particular, eu já chamo de Adrileia, de Denis, de Anitta, mas são todos doutores muito bem conceituados e que eu admiro muito e tenho muito prazer de encontrá-los sempre nas minhas lives. Uma ótima semana para todos nós, lembrando que essa semana até de segunda a quinta vamos ter live às 20 horas. Sexta e sábado a gente dá uma paradinha e domingo começa novamente e vai até o final da próxima semana com as lives de aquecimento para a Jornada do Êxito nas ações de guarda e alimentos. Um beijo para todo mundo e uma boa semana para todos nós.